E aí, gente, tudo bem? Bom dia. É, Antes da gente começar a nossa aula, eu queria fazer uma leitura com vocês de um texto que eu vou selecionar agora, tá? Retirado das fábulas de Esopo, né? Eu tô fazendo essa atividade com os meus alunos, não só com vocês, mas com as outras turmas também, porque acredito que as leituras, né, a literatura de uma maneira geral, ela é muito, ela contribui muito, ela auxilia muito em questões assim que em momentos da nossa vida que a gente precisa de uma reflexão. Às vezes a gente está em casa, né, e a gente não consegue tá com uma cabeça um pouco ligada em coisas que não são produtivas, né, digamos assim. E aí a literatura nos ajuda, né, e às vezes até a fugir um pouco da nossa realidade para que a gente consiga pensar na nossa condição, o que a gente está fazendo, o que a gente pode melhorar na nossa própria vida mesmo. E nesses momentos que a gente tem vivido, né, no momento atual, que a gente está numa situação delicada, eu acho muito válido a gente procurar buscar o refúgio dos textos, né, da literatura, e eu acho que partilhar isso também, partilhar as interpretações, né, o que cada um pensa, o que cada um vê, né, naquele texto, eu acho muito válido, além das nossas obrigações, das nossas aulas, né? Então aqui, gente, eu trouxe esse texto aqui, que eu até fiz uma leitura com o primeiro ano, né? Que são as fábulas de Esopo, são leituras bem pequenas. E aí a gente sabe que as fábulas, elas têm esse cunho moral, né? Na verdade, elas têm essa intencionalidade, né? De trazer uma moral, um ensinamento para quem lê, né? Para quem está lendo. Então aqui eu vou pegar uma aleatória. Aqui, ó. A águia e a tartaruga, para a gente não estender muito. Uma tartaruga pediu a uma águia que a ensinasse a voar. Olha só. A águia e a tartaruga. Olha as naturezas diferentes aí, né? E tem simbologias também, tem características também, né? Se a gente for ver. Por mais que a águia lhe dissesse que ela não fora feita para isso, ela não desistia. A águia pegou-a então entre as garras e, voando bem alto, soltou-a das alturas. A tartaruga terminou se espatifando nos rochedos. Isso também tem uma ligação, né, ainda que indireta, àquele texto da festa no céu, né? Aquele texto de, tem uma história que fala do sapo e tem uma história da origem do sapo e tem uma história que fala de por que a tartaruga é assim, né? Então tem várias versões dessa história, né? Aí tem uma moral, que é assim que termina o insensato quando quer ser melhor do que o outro. O que acontece aqui, né? A águia e a tartaruga, e aí eu queria que vocês passassem também o que vocês interpretaram dessa história, né? O que acontece aqui? A águia e a tartaruga são de naturezas diferentes, né? E a águia voa e a tartaruga caminha devagar. Todas elas, as duas têm seus respectivos tempos, né? De fazer, e isso não impede de uma ser boa ou ruim naquilo que ela faz, né? Na sua vida, de uma maneira geral. Mas aí você querer ser algo que que foge da sua natureza, isso é complicado da gente pensar, né? Algo que foge da sua natureza é o que ele fala aqui, que é insensatez, né? Quando um quer ser melhor do que o outro. E aí ele faz essa ligação, né? Mesmo, né, a águia falando, olha, você não vai cair, né? Você não foi feito para voar e tal. Ela insistiu. Quer dizer, uma querendo ser melhor do que a outra, né? A tartaruga quis ser melhor do que a águia.
né? E essa é uma atitude insensata, segundo Esopo, porque não sei se vocês concordam com isso. Se querer ser melhor, né, é uma questão complicada, porque a gente nunca vai ser nem melhor nem pior do que o outro, né? A gente ser diferente ou fazer as coisas no seu tempo, ou fazer as coisas, entendeu? São tantas questões aí que a gente pode levantar, né? Então, a mensagem, né, basicamente, e aí pra gente não se estender muito, e depois a gente pode até fazer os comentários depois, né, nos nossos meios de comunicação, mas é que ser melhor do que o outro não vai te levar, né, a nada. Querer ser melhor do que o outro não vai te levar a nada, porque sendo uma atitude insensata, né, uma atitude que não é sensata, não é boa, não vai ser bom nem para você e nem para o outro, né? Então aí fica essa reflexão. Bom, ninguém é melhor do que ninguém, né? Todos podemos ser bons ou ruins, né? E aí não vai depender do outro, vai depender de nós mesmos. Bom, continuando aí em relação à morfologia verbal, lembrando que eu falei, né, que os verbos eles têm eles apresentam uma ideia e apresentam também uma estrutura própria. Lembra que eu falei isso? Bom, e aí, né, em relação né, à estrutura do verbo, o que a gente vai ter, né? O verbo ele vai se diferenciar do nome basicamente pela sua desinência, tá? O que é desinência, professora? Eu esqueci o que é desinência. Desinência é a terminação, né? A parte flexionável, né? A gente tem o radical, que tanto os nomes quanto os verbos apresentam, né? Que é aquela parte, digamos, invariável, né? Mas eu sei que isso vai se destinar apenas aos verbos, né? Se eu estou falando de verbo, os verbos regulares, né? Os irregulares, eles obviamente vão mudar o radical, né? Tem a parte, né, que não flexiona e a parte flexionável, que são as desinências. E nos nomes, né, nós temos os afixos. Nos verbos também a gente pode encontrar os afixos, né? Mas o que vai determinar então essa desinência? Se eu tenho, por exemplo, lobo, lobos, né? Lobo, lobas, né? O que eu tenho aqui? Se eu for analisar, né, a morfologia dessa palavra, eu vou aplicar ela uma classe gramatical, né? Ela pertence a um grupo. Qual grupo a qual ela pertence, né? Ela pertence aos substantivos, certo? Aqui eu percebo, né, em oposição, na verdade, a lobas, né? Eu tenho lobo e lobas. Em oposição, eu posso fazer a seguinte análise. Eu posso saber, né, qual é o radical dessa palavra, o radical em comum que eu tenho entre essas duas palavras, né, que é lobe, até lobe, né? E aqui eu sei que eu tenho as terminações, que são as desinências, tá? Aqui, né, em oposição a essa desinência me indica, ela está flexionada, né? Ela tem, aqui eu tenho nesse substantivo um radical, né? Mais a flexão de gênero feminino, né? Flexão de gênero e a flexão de número, certo? Plural. Então, professora, nessa análise aqui, então, dos nomes, né, basicamente é isso. Eu tenho um radical, eu tenho a flexão de gênero, né, nas desinências, uma desinência que me indica o gênero feminino, né, que é o a, né, e uma desinência aqui, né, que me indica o número. Então, a desinência de gênero é de número,
tá? Isso numa análise, né, em oposição ao substantivo lobo. Isso numa análise dos nomes. Agora, se eu for para análise verbal, né, o que que eu vou encontrar aqui? Se eu tiver, por exemplo, né, estávamos. Quando eu tenho uma desinência verbal, aqui, né, na verdade, que é essa terminação, vamos, né, peraí que eu vou dividir esse vídeo em dois, né, então, rapidinho.